Boa tarde, boa noite já, né, a todos. É uma alegria estar aqui. Pastor Orlando, obrigado pela alegria, pela honra do convite. É sempre bom servir ao Senhor. Eu estou aqui com um grupo de pessoas que vieram me acompanhando. Eu for falando, vocês vão ficando de pé, tá? A Renata, minha esposa, a pastora Renata, que é pastora junto comigo lá na igreja. Meu filho Joel. Minha nora Rebeca, meu outro filho Pedrinho, é meu filho do coração, é meu sobrinho, mas é meio que filho. Minha mãe, Dona Sueli. Vocês podiam ir ficando de pé, não precisa sentar. Senhor Léo, que é um discípulo meu lá da igreja. A Antônia também, discípula nossa. Alexandre também, discípulo nosso. Eu não sabia quantas pessoas iam ter, então já trouxe um bocado para me ouvir. Vai que ninguém queria me ouvir, né? Pastor, olha só, quando eu sair por aí pregando, vou ter que levar um bocado de gente agora. Tem que ser assim. O senhor está me ensinando, obrigado. É isso aí. Pode sentar, gente. Obrigado pela presença de vocês. Opa, água de coco? Rapaz, Alexandre, tá vendo como é o nível, né? A partir de agora eu não aceito menos do que isso. Pelo amor de Deus, negócio de aguinha normal não. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Com licença, tá? Que delícia. Obrigado, viu, pelo carinho. É uma alegria ser recebido, é uma alegria estar aqui. Vou até tirar essa água aqui, que água normal agora eu não quero mais não. Água de coco. É uma alegria estar, gente, aqui hoje nesse culto especial de Natal, aqui na Igreja Casa Viva. Recebi esse convite com muita alegria no meu coração. Eu amo a palavra de Deus. Me apresentar um pouquinho, eu sou pastor na Novidade de Vida há 18 anos. Estou prestes a fazer 19 anos lá junto com a Renata. Nós estamos servindo. Tem outro filho nosso que não está aqui, que está na casa de um colega, que é o Lucas, de 14 anos. E sou do Ministério de Louvor desde o início, né? O meu primeiro ministério. Antes de me converter, eu era cantor de pagode. Cantava pagode, né? E aí me converti, entreguei minha vida para Jesus. E falei, eu não canto mais para ninguém, senão para Jesus. Tomei essa decisão. No dia que eu tomei essa decisão, fui avisar para os meus amigos da banda de pagode. Falei, galera, eu não vou mais participar da banda. Ele, você tá doido, isso é besteira. E uma pessoa me convidou. Eu nunca ganhei dinheiro que preste com isso, viu, pastor Orlando? Nunca ganhei dinheiro. Mas quando eu decidi por Jesus, eu recebi um convite para ir fazer um carnaval e ganhar R$1.500 por noite durante 4 noites, há mais de 20 anos atrás. Era dinheiro que não acabava mais. Ia comprar uma casa para minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos. Eu ia ficar rico. Era coisa de milionário. E recebi uma proposta para ir ser cantor em uma banda de forró, fazer uma turnê, na época banda Forró Madeirada, se liga, Forró Madeirada. Mas naquela época Jesus entrou no meu coração, me fez um convite e eu dediquei desde esse dia para frente a minha vida para Jesus e estou vivendo para Jesus desde lá e não me arrependo. Porque não era o forró madeirada que ia mudar a minha história, mas era o madeiro, aquele que foi para o madeiro, que foi para a cruz, que realmente ia mudar minha vida. E ele mudou minha vida, me deu uma família abençoada, me deu filhos maravilhosos e hoje eu sou grato a Jesus por viver para Ele. E estamos lá na Igreja Novidade de Vida. Hoje, quando a gente chegou aqui, foi que vimos a esposa do pastor Orlando, e aí a Vanessa. A gente conhece ela há muitos anos. No início da minha conversão, a Renata, ela é convertida antes do que eu, mas a gente, nos movimentos de dança das igrejas, há coisa de 20 anos atrás, elas participavam juntas e eu acompanhava a Renata, então a gente já conhece ela há muitos anos. Então é uma alegria, eu me sinto aqui em família, eu me sinto em casa, eu me sinto muito bem estar aqui nesse lugar e poder compartilhar um pouquinho da palavra com vocês hoje. E obrigado por me receberem. Podem falar assim, seja bem-vindo, pastor. Olha só, já me sinto melhor, tá vendo? Aleluia. Você fez um acorde aí que me fez lembrar de uma música, que foi a música do início da minha conversão. Eu cantava essa música direto eu cantava essa música, e eu queria cantar essa música com você. Feche seus olhos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti.
minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia! Aplauda Jesus. Nosso tema de hoje, ele será chamado. Quando eu estava falando pro pessoal, a igreja que eu estava indo pregar, e o pessoal, aí eu falava, igreja do pastor Orlando. Aí o pessoal, pastor Orlando, o da sanfona. Aí o pessoal, eu sei quem é. Nós temos uma tendência a ser conhecidos por características. As pessoas nos conhecem por características. Aquele lá que é contador, eu sou contador, tenho empresa de contabilidade. O Átilo contador, o Átilo do Ministério de Louvor, o Átila pastor, a Renata que é da dança, aquela pessoa do Ministério Infantil. Nós temos a tendência a ser conhecidos por características. E quando esse texto fala, e ele será chamado, Isaías capítulo 9, versículo 6, tem a ver com características de Deus, a respeito do que ele faz, a respeito do que ele é poderoso para fazer. Então, quando nós entendemos que ele será chamado, é como ele será conhecido. E esse conhecido tem a ver com os atributos de Deus, com o que Deus vai realizar em nossas vidas. Eu quero ler 3 textos bíblicos que serão introdução aqui para a nossa conversa. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Diga comigo, Emanuel. Emanuel, Deus conosco. É uma das características de Jesus. É que ele é um Deus presente. É que é um Deus que está conosco. É um Deus que não está distante. Tem até, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que está conosco. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que vai te abandonar. Ele não é um Deus que vai deixar você sozinho. Ele não é um Deus que esquece as palavras e as promessas que ele tem para as nossas vidas. Uma das características dele é que ele é Emanuel. Jesus estava no céu, em seu trono de glória, governando e reinando. Ele não precisava vir para a terra. Mas Filipenses capítulo 4 diz que ele, com humildade, ele se humilhou completamente, abandonou o trono e veio para realizar algo, para morrer no meu e no seu lugar. Foi fiel até a morte, e morte de cruz. E sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, porque para Jesus era mais importante sacrificar por mim e por você do que ser um Deus de longe. Ele não aguentava mais ser um Deus de longe, ele queria ser um Deus de perto. Ele queria caminhar conosco. Certa vez Moisés estava pregando para o povo e ele disse: vocês não lembram que em todo o caminho que vocês fizeram no deserto, ele não abandonou e levou você no colo, nos braços, como um filho coloca sobre os ombros? Quando eu era pequeno, eu gostava que meu pai me colocasse ele na cacunda, né? O cearense sabe o que é cacunda, né? Coloca aqui nos ombros e leva. E eu amava isso porque eu ficava alto. Meu pai é mais alto que eu. Ele me colocava na cacunda e me levava. Isso me dava, eu me sentia poderoso, me sentia alto, me sentia forte. E é isso que Deus fez com o povo no deserto. Enquanto eles achavam que estavam sozinhos, Moisés falou: acorda. Na verdade, eu levei vocês nos ombros, como um pai leva um filho. Essa é uma característica de Deus. Ele é o Emanuel. Diga comigo, Emanuel. Isaías 9:6, que é o nosso tema. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, ou Deus Forte, Pai da Eternidade, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essas são características de Deus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quero ler também Mateus capítulo 1, versículo 20.
José estava preocupado porque aparentemente Maria estava grávida e ele não sabia o que ia fazer. Se hoje uma mãe grávida, solteira, já é uma questão social séria, imagina naquela época, muito mais tradicional, muito mais rígida. E Maria estava grávida e José não sabia o que fazer, porque ele era um homem justo, um homem bom. Eles estavam noivos. E como que ele ia explicar isso? Que eles ficaram juntos antes da hora. E ele estava preocupado. E era tão genuíno que o anjo apareceu para José, para acalmá-lo, e disse: José, filho de Davi. Olha lá, mas enquanto pensava nisso, enquanto ele refletia, o que eu vou fazer? Enquanto pensava nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Próximo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Jesus, ou Yeshua, né? Ye de Deus, Shua de salvação, era o Deus da salvação. Por isso que ele explica: salvará o povo dos seus pecados. Uma característica de Yeshua, uma característica de Jesus, é que ele viria para nos salvar dos nossos pecados, porque eu e você não temos capacidade de ser livres dos nossos pecados. É como uma mancha encardida que não sai, tem que passar o Vanish, aquele mais forte, né, para poder limpar e de verdade tirar. A mancha dos nossos pecados era impossível de ser removida, mas o sangue de Jesus, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, ele pode nos limpar e nos deixar mais alvos do que a neve. Aplauda o Senhor. Ele é maravilhoso. Essa é uma característica, uma das características de quem é Ele. E pensando um pouquinho sobre quem é Jesus, eu separei aqui quatro momentos bíblicos que falam sobre quem é Jesus. Primeiro, em 1 João, capítulo 1, versículo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Hoje eu estou dando trabalho aí para o Júnior. Júnior, é o Júnior que está aí? Bora lá, Júnior. Hoje... sebo nas canelas, hein? 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam isto, proclamamos a respeito da palavra da vida. O que era desde Ele estava desde o princípio. Porque algumas religiões, elas até permitem falar sobre Jesus, mas elas não acreditam na divindade dele. Elas excluem. Ele era um profeta, um homem bom, espírito de luz, alguma coisa interessante que realmente marcou a história, e reconhecem, mas elas afastam a possibilidade de Jesus ser Deus. E aqui está escrito dizendo que ele era desde o princípio. Desde o princípio. Ele não apareceu na história, ele já estava na história. Amém? Segundo texto, João 1, de 1 a 3. Ele era desde o princípio. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, ou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou a palavra era Deus. Desde o princípio, quando Deus falava, haja luz, era Jesus. O haja, o verbo agir, o verbo do poder de criação era o próprio Jesus. Aqui está dizendo que ele estava desde o princípio, nós já lemos. Agora está dizendo que ele era o verbo, e o verbo era Deus. Então, desde o princípio, quando tudo estava sendo criado, ali na formação do mundo, Jesus já estava lá, e ele era o próprio verbo. As palavras que saíam da boca de Deus eram o próprio Jesus agindo e atuando para gerar vida, para gerar a criação. Quando ele foi e falou, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, Jesus estava ali participando. É interessante que em todas as coisas que foram criadas, ele só dizia, haja isso, haja os animais, hajam os peixes, e começava a falar haja, mas na hora que ele foi criar o homem, ele diz, façamos. Ou seja, a Trindade se reuniu para fazer algo extraordinário. Você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, e na hora que você foi ser projetado por Deus, ele disse, façamos. Ele chamou toda a Trindade. Eu preciso que seja uma reunião aqui, porque a gente vai fazer algo poderoso, não é qualquer coisa que será criado. Façamos o homem à nossa imagem.
e a nossa semelhança. Então, no momento da criação, quando você foi ser projetado e planejado por Deus, como diz Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos no livro dele. Tem um livro lá com o seu nome. Como é seu nome? Como é seu nome? Carlos. O Carlos que trouxe uma palavra aqui poderosa pra gente. Tem um livro lá. Eu sou Carlos Átila, meu nome. Eu sou um xará. Os Carlos geralmente são bem inteligentes, né? Você deve ser um cara inteligente. Eu vi nas suas palavras. E bonito, né? Bonito, cara bem, né? Não é? Você concorda comigo? Quando Deus foi criar o Carlos, antes de criar o Carlos, ele escreveu um livro com todo o plano e projeto que tinha para a vida dele. Ele falou, façamos. E escreveu uma história, e escreveu um livro. Salmo 139. Se você não acredita, vai lá. Salmo 139 diz que há um livro com o seu nome escrito sobre tudo o que Deus planejou para mim e para você. Ele tem um plano para você. Talvez você ache que isso é produto do acaso. Não, não é. Você foi planejado por Deus. Ele era o verbo. Próximo texto. Vamos lá, Júnior. Mateus 16, 15. Nós vimos que ele estava desde o princípio, que ele era o verbo, e nada foi feito sem ele. E agora, vamos ver quem é Jesus. Ele enviou os discípulos para fazerem as missões. Os discípulos voltaram contando várias coisas. E aí falaram, dizem que você é profeta, diz que você é Elias, diz que você é João Batista, diz que você é isso, que é aquilo. Aí Jesus fez uma pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? E eu sou quem para vocês? Isso é uma pergunta poderosa. Porque a qualidade do que eu enxergo no outro tem a ver com o que eu recebo dele. A Bíblia diz, se você honra o profeta na qualidade de profeta, você recebe galardão de profeta. Se você olha para Jesus e vê ele apenas como um profeta, ele será apenas um profeta com ensinamentos lindos. Você vai lá ler Provérbios e você vai falar, vou aplicar na minha empresa, vou ser um empresário de sucesso com sabedoria. Mas é muito mais profundo do que isso. Jesus não quer só nos guarnecer de sabedoria para tomar boas decisões. Ele quer entrar no nosso coração, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, salvar nossa alma do inferno. Ele quer mudar a nossa história, salvar nosso casamento, nos restaurar por inteiro, espírito, alma e corpo, completamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. A transformação dele é completa. Não é pela metade. Ele perguntou, e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro disse. Próximo. Simão Pedro respondeu. Eu gosto do Pedro. Eu gosto do Pedro, de verdade. O Pedro é o que responde logo. Ele é aquele aluno na sala de aula que ele levanta a mão. Eu, me chama, por favor. Vai preenchendo o quadro, ele é o primeiro. Ele é o primeiro que responde. Nota 10 de participação. Porque todo mundo podia ter falado, mas ele foi lá, sanguíneo, e falou e respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olhou para ele. Porque teve uma hora que Pedro foi e falou, não, Jesus, ninguém vai te matar, não. E ele falou, para trás de mim, Satanás, o bichinho do Pedro. O bichinho do Pedro queria ajudar. Ele falou, não, Jesus, ninguém vai te matar, e com a espada aqui. Eu vou te salvar, não vou deixar ninguém tocar em ti. E ele levou, foi uma repreensão do mestre, misericórdia. Imagina você falar para o pastor, pastor, ninguém vai mexer com você não. E o pastor fala para você, para trás de mim, Satanás. Você não ia sair da igreja e eu não ia. Saía da igreja, certeza. Você ia falar assim, rapaz, o pastor me chamou de Satanás, é isso mesmo. Aí você vai para casa pensando, né? Fala, Satanás, não. Eu posso ser muita coisa, mas o Satanás eu tenho certeza que eu não sou. O pastor disse que eu sou o anticristo, gente. Isso é forte, né? Pedro, determinadas vezes, ele teve atitudes, por causa do perfil, da forma dele, ele queria participar, ele queria resolver. Ele não era de ficar. É aquele membro, tem uns membros que a gente gosta, né? Que eles pegam para resolver, né? É bom, é legal. Mas ele teve suas repreensões, mas ainda assim ele se manteve motivado. Ele respondeu, e aí ele acertou nesse dia. Nesse dia ele tirou nota 10. Volta o texto, por favor. 16. 17 agora. Desculpa aí, Júnior. E aí, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Ele acertou. Ele disse, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Nós vimos que Jesus, ele está desde o princípio, que ele era o verbo, e quando tudo estava sendo criado, a palavra era ele. E agora nós vimos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ainda aqui, nós estamos ainda falando de um Jesus participante do movimento de Deus. Mas sabe quem foi que teve a maior revelação bíblica sobre quem é Jesus? Você não vai acreditar. Qual dos discípulos de Jesus teve a maior revelação de quem era Jesus de verdade? Você não vai acreditar. Quem você acha que foi? Teve a maior de todas, a maior. Mais que João, que era o discípulo amado, mais que Tiago, mais que qualquer outro discípulo, mais que Pedro. Quem foi? Judas. Não foi Judas. Mas seria uma ótima pessoa, né? Mas não foi Judas. Devia ter se arrependido. Vamos ler o texto então. João 20, 27. João 20, 27. 20 e 27, isso. Jesus disse a Tomé. A fé de Tomé é conhecida como uma fé fraca, ruim, né? Coitado. Fé difícil, precisa ver para... né? Todo mundo fala isso. Mas olha que revelação que ele teve. Jesus disse a Tomé, quando Jesus apareceu após a ressurreição, com o corpo ressurreto: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado, onde Jesus havia sido perfurado. Pare de duvidar e creia. Próximo. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Foi a primeira vez que um discípulo reconhece que Jesus não era o Filho de Deus, mas era o próprio Deus. Tomé teve uma das maiores revelações. Ele falou: ei, não, você, Jesus, é Deus. Você não é só, porque só ser o Filho de Deus já era uma afronta para todos os fariseus. Eles ficavam desesperados quando Jesus falava isso. Quando Jesus leu o rolo do livro lá de Isaías, onde ele disse que essa palavra hoje se cumpriu, onde dizia lá que o Espírito estaria sobre ele, pois que o Senhor ungiu para curar os quebrantados de coração, restaurar os contritos. Os fariseus ficaram loucos, queriam matar Jesus e ele teve que fugir. E Tomé teve a maior revelação e disse: você não é só o Filho de Deus, você não só é o Cristo, você só não é o Verbo encarnado, você é Deus. Isso é poderoso, porque é aqui onde as religiões se dividem. Porque uma coisa é Jesus ser Filho de Deus, outra coisa é Ele ser o próprio Deus. Amém ou não? Aleluia. Mas por que Jesus teve que vir? Por que Jesus teve que sair lá do céu, do seu lugar, da sua glória? Por que Ele teve que fazer isso? Vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Pode ir passando. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros éramos por natureza, merecedores da ira. Olha o que esse texto está dizendo: que nós, antes de Jesus, vivíamos em nossas transgressões, vivíamos em nossos pecados, nós não tínhamos uma vida pura, uma vida santa, uma vida guardada para Deus, e nós não tínhamos como, com o nosso próprio esforço, viver em santidade. Ainda que você entenda a importância de viver em santidade, você não tem a capacidade para viver em santidade sozinho. Nós precisamos da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas para nos capacitar para estarmos vivendo em Deus. Porque a Bíblia afirma, se alguém diz que não tem pecado, já faz Deus mentiroso. Não é só mentiroso não, é Deus mentiroso. Se você diz que não tem pecado, já está dizendo que Deus é mentiroso. Então, para viver uma vida com Deus e para Deus, nós precisamos de Jesus, porque nós andávamos debaixo da influência do espírito dessa terra, o espírito da ira, porque nós estávamos mortos espiritualmente. Então, essa era a nossa condição antes de Jesus. Sem Jesus na nossa vida, nós estamos condenados, perdidos, como diz em Apocalipse, pobre, cego e nu. É assim que nós estamos sem Jesus. E ele olhou do céu e procurou algum justo, alguém que pudesse sacrificar, e não havia um só bom, não havia um só bom.
Tem pessoas que elas se consideram tão santas, que eu às vezes olho para ela e falo: rapaz, que pena que você nasceu só agora. Não precisava ter sacrificado Jesus, podia ser você. Porque você é tão santo, tão perfeito, tão inefável em seus caminhos, se acha tanta coisa. Podia ser você, rapaz, para morrer na cruz. Que pena, você nasceu com 2024 anos de atraso. Podia ser você. A pessoa: não, eu tenho erros. Ah, já apareceu? Eu não tinha até um minuto atrás, né? Nós precisamos reconhecer, quanto mais consciência eu tenho de quem eu sou e do meu pecado, mais eu me apaixono pela obra da cruz. Às vezes a obra da cruz, o nascimento de Jesus, ele perde o seu valor e a sua importância, porque às vezes nós esquecemos quem nós éramos, mas nós andávamos no curso do mundo. Nós éramos pecadores, atolados no lamaçal do pecado. Por isso Jesus teve que vir para nos resgatar. Amém? E Efésios, do versículo 4 em diante, capítulo 2, versículo 4 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Esse foi o plano de Deus para nos salvar. Esse foi o plano de Deus. Jesus, Ele veio para nos resgatar. E aí é onde entra a boa notícia. Porque você não precisa viver uma vida debaixo de enfermidade, opressão, depressão, tristeza, viver amargura. Você não precisa viver uma vida com problemas, porque Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Repita comigo: em abundância. Aleluia. Eu aprendi que o entendimento errado, ele gera a fé errada, e a fé errada gera o resultado errado. Às vezes nós temos uma mentalidade errada, e quando nós estamos fora de Jesus, fora da palavra, nós temos uma mentalidade errada. Essa mentalidade nos leva a crer, a desenvolver uma fé errada, e essa fé errada nos leva a ter resultados errados em nossa vida. Por isso que muitas vezes o erro está no nosso nível de conhecimento. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só o fato de aparecer a verdade, a mentira é expulsa. Só o fato de acender a luz, as trevas saem. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus para as nossas vidas. Efésios capítulo 3, versículo 18 diz: assim, vocês poderão compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Há algo de Deus mais profundo do que nós estamos vivendo. Você nunca vai alcançar o nível completo da plenitude dele. Sempre há mais. Átila, eu estou orando 1 hora por dia. Se orar 1h30, você vai ver uma glória de Deus que você não conhece ainda. Há sempre algo mais de Deus que nós podemos alcançar. Nós precisamos ser profundos no Senhor e entender com profundidade qual foi a obra dele por mim e por você. Porque nós estávamos em pecado e eu não conseguia pagar por isso. Eu não conseguia pagar o que ele pagou. Eu não poderia morrer numa cruz, eu não daria conta. O que ele fez por mim, ele sacrificou toda a sua glória por mim e por você. Né? Hoje a gente cantou: oh, impressionante e ousado amor de Deus. Não, as 99 se uma não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse amor não tem limites. As mãos do Senhor vão longe para nos alcançar. Lembra quando Ele foi te resgatar? Como você estava? Quebrado, sujo, distante. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na igreja.
Eu lembro, eu sempre gostei dos louvores, sempre gostei, sabe? Eu ouvia as músicas de louvor. Algumas pessoas que passaram pela minha vida liam a Bíblia para mim. Eu amava ouvir a leitura bíblica, conhecer sobre isso. Tinha um senhor que eu sentava na frente da minha casa e ele falava sobre a Bíblia para mim, o senhor Josué, e falava da Bíblia, a gente conversava sobre isso. Eu amava ouvir aquilo. E eu lembro que um dia eu cheguei na igreja e tinha um grupo de jovens ministrando louvor, cantando. Na hora que eu cheguei naquela igreja, eu fui tomado por uma presença de Deus que eu falei, meu Deus, esse é o meu lugar. Não faz sentido mais para mim cantar pagode. Não faz sentido mais para mim viver uma vida de namorinho. Não faz mais sentido viver qualquer outra coisa. Tinha 17 anos. Deus me resgatou bem cedo, graças a Deus. Não deu tempo de eu fazer muita besteira. Mas naquele dia que o Senhor resgatou o meu coração, isso mudou minha vida por inteiro. E desde aquele dia eu descobri, cara, esse é o melhor lugar da terra. O centro da vontade de Deus. O amor e a paixão por Ele me fez abandonar tudo e viver para Ele, porque Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Quero convidar você para ficar de pé. Quero ler Efésios 3:20. Vamos ler Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo, do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Volta de novo o 20, por favor, o anterior. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que está vivo. Ele era desde o princípio, Ele morreu, ressuscitou e continua vivo até hoje. Vivo e fazendo milagres. Ele não é um Deus que está morto. Ele não é um Deus que está cego. Os seus ouvidos não estão fechados para nos ouvir. Suas mãos não estão encolhidas para alcançar. Os seus olhos não estão cegos para que Ele nos veja. Ele é um Deus que está vivo e continua fazendo milagres. E nesse dia, celebrando o Natal, o maior acontecimento, e essa é a boa notícia, porque Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a boa notícia. Nós poderíamos viver uma vida ruim, mas Ele tem um plano perfeito. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. É uma vontade plena e Ele continua vivo para fazer milagres nas nossas vidas. E hoje eu queria orar junto com vocês para que esse Deus vivo, Ele faça milagres em nossas vidas.